Bom dia, tudo bem? Vamos continuar na nossa leitura. Hoje, Salmos 36. Em Salmos anteriores, nós falamos que o mundo ele é mau, o mundo jaz no maligno, mas nós somos o contrapeso dessa balança. Se existe um peso de maldade no mundo, nós somos aquilo que Deus utiliza nessa terra para poder compensar e equilibrar essa balança. E no salmo de hoje nós iremos aprender com Davi. Davi ele vai ao longo desse salmo, é como se Davi ele olhasse para aqueles que não têm Deus, aqueles que não andam com Deus, e ele vai tentar entender o que se passa no coração e na mente dessas pessoas. Ele quer entender o que se passa com essas pessoas, porque elas não buscam a Deus, entendendo que Deus ele é bom o tempo inteiro. Deus ele é um abençoador. Deus está conosco e dispõe os céus para nós. E para Davi, aqui no Salmo, não faz sentido a pessoa viver uma vida sem esse Deus. E é isso que a gente vai entender ao longo desse Salmo. A gente viu no Salmo de ontem, Davi mostrando que a alma dele se alegra em Deus. Nós vimos ontem como Davi ele não se deixa influenciar pelo meio onde ele está. Por mais que ele esteja rodeado de dificuldades, de problemas, de adversários, de tudo isso, ainda assim a alma dele se mantém incontaminada, a alma dele se mantém limpa, pura e ele continua agradecendo ao Senhor. Ou seja, o meio não transforma quem Davi é, muito pelo contrário, é Davi quem transforma o meio aonde ele está. E agora no dia de hoje ele vai nos mostrar como se ele estivesse questionando por que as pessoas não escolhem, ou melhor, por que as pessoas escolhem viver distante de Deus quando elas poderiam viver junto a Deus. Perceba nesse texto como ele fala: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Ele está dizendo que o ímpio se fortalece em si mesmo com as mentiras que ele lhe conta, de que nada jamais vai acontecer. As palavras da boca do ímpio são malícia e maldade. E ele jurou o discernimento e a prática do bem. Ele adjurou, ou seja, ele negou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, ele maquina perversidade. Ele se detém no caminho que não é bom. Ele não se apega, ele não se desapega daquilo que é mal. Ou seja, Davi está olhando para as pessoas, está falando, por que elas escolhem tudo isso? E agora ele vai dizer que não faz sentido essa escolha. Por quê? Por causa de quem Deus é. E ele vai começar a falar sobre Deus. A benignidade do Senhor chega até o céu, até as nuvens da sua fidelidade. A justiça, ele é como as montanhas de Deus, os seus juízos como um abismo profundo. Tu, Deus, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se de abundância nas suas casas, nas suas torrentes, as suas delícias lhes dá de beber, pois em ti está o manancial da vida. E ele continua o texto, mas percebe, em ti está o manancial da vida. Davi está olhando para as pessoas que não têm Deus, está tentando entender o que será que se passa no coração dessas pessoas. Porque todas as pessoas não vivem com Deus, já que Deus se tornou o homem nessa terra e se fez como um de nós. E pagou um alto preço para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Davi olha e ele diz, isso não faz o menor sentido para mim. Que nós possamos viver a nossa vida e entender qual é o relacionamento que Deus quer ter conosco. Entender quem Deus é, assim como Davi entende. Entender e descrever as coisas de Deus como Davi entende. A bondade, a misericórdia, o amor de Deus. E entender que tudo isso está disponível para nós. Quando Deus se fez homem, habitou entre nós na figura de Jesus Cristo, deu a vida por nós na cruz do Calvário, foi para que nós tivéssemos eternamente esse relacionamento, essa aliança com Ele. Que nós possamos nos dias de hoje
de hoje em diante, até o final da nossa vida, entender que aquilo que Deus tem para nós é bom, agradável e perfeito. É isso que Ele tem para nós. Essa é a vida que Ele tem disponível para nós. E não faz sentido algum viver a vida se não for com o manancial da vida. A Bíblia vai dizer que esse relacionamento que nós temos com Deus é um manancial. Jesus, ele fala, lá no livro de João, ele fala que aquele que crer nele, do nosso interior fluirão rios de água viva. Que nós possamos viver a vida dessa forma, com rios fluindo do nosso interior, tocando todas as pessoas ao nosso redor. Que Deus te abençoe. Que você possa ter o dia inteiro de hoje com a certeza de que Deus é contigo e que não vale a pena um único dia nessa terra sem ser ao lado do autor da vida. Deus te abençoe.